Boa tarde a todos. Gravação hoje de Isaías, capítulo 30. Este é o caminho, andai nele. É muito interessante esse capítulo, à medida que a gente vai caminhando em Isaías, ele vai ficando mais e mais revelativo com relação a Jesus, com as indicações apontando para o Messias, e começa com mais um ai. E dessa vez o ai é para os filhos rebeldes. Ele diz assim no versículo 1: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado. Caminho para o sul em direção ao Egito. Nós já entendemos muito bem isso, né? Que o Egito é o sinal de tudo que caminha para o mundo. A direção do mundo é indicada pelo Egito, na Bíblia, na palavra. Não tem buscado uma resposta da minha boca, para se fortalecerem na força do faraó e para confiar na sombra do Egito. Portanto, a força do faraó será a sua vergonha, e a confiança na sombra do Egito, a sua confusão. Ou seja, tudo que você buscar na sua confiança lá no mundo vai ser vergonha e vai ser destruição para a sua vida, só desolação. E diz assim: eles estavam envergonhados de um povo que não podia beneficiá-los, porque o que aconteceu é que os israelitas estavam buscando o apoio no Egito para poder lutar contra os assírios que estavam cercados. Mas aqui Deus deixa bem claro que o Egito não seria a solução, não é a solução. Buscar ajuda no mundo, buscar socorro no mundo, buscar solução no mundo, não traz nada além de vergonha. Ele diz assim, ó: porque os egípcios ajudarão em vão e sem obterem resultados. Ou seja, toda ajuda que o Egito pode te dar, que significa o mundo, é só uma ilusão, que não vai te levar a lugar nenhum. Ele diz: agora vai, escreve isso numa tábua, registra num livro, para que fique para o tempo vindouro, para sempre e sempre. Por isso que eu sempre digo, né? Isaías, ele não escreveu exatamente para o tempo dele. Isaías, ele escreveu para todo o tempo, para toda a humanidade, em todos os tempos. Então Deus estava dizendo: escreve isso, registra isso que eu estou falando, para que no tempo vindouro eles entendam e reconheçam, né, o que eu estou falando. E ele diz assim: esse povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não ouvem a lei do Senhor, os quais dizem aos videntes: não vejam, e aos profetas: não profetizem em nossa direção coisas corretas, falem para nós coisas suaves, profetizem enganos. Ou seja, fala pra gente só o que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir coisas boas, a gente precisa de um coach, a gente não precisa de evangelho, a gente quer uma pessoa que coloque a gente para cima, que anime a gente, que fale aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Sabe que o pecado é confronto. O pecado, esse evangelho aqui, não é evangelho de alisar, é consolador? Sim, é consolador. Esperança, sim, mas não tem nenhum vínculo com o pecado. Ele não vai passar a mão no seu pecado, ele não vai dizer amém para o seu pecado, para você continuar fazendo aquilo que você faz, no engano, na mentira, no pecado, achando que está tudo bem, que está tudo em paz, que Deus vai perdoar. Ah, eu quero ouvir, mas só o que me agrada. Quero ouvir o que eu faço. Pode, que Deus vai me entender. Continuando: saiais fora, vós para fora do caminho, desviai-vos para fora da vereda, fazei o Santo de Israel parar de estar diante de vós. Quando você não quer ouvir aquilo que realmente é verdade, aquilo que realmente você precisa ouvir, você está dizendo para o Senhor: sai do meu caminho. Eu não quero esse caminho. Eu quero o meu caminho. Eu quero o caminho do Egito. Eu quero o caminho daqueles que vão me dizer o que eu quero ouvir, não aquilo que o Senhor tem
para me dizer. No versículo 3, por isso essa iniquidade será para vós como uma rachadura prestes a cair, estufando-se para fora num alto muro, cujo desabamento ocorre de repente. Sabe aquele provérbio que diz que o mal pro ímpio chega de repente, de um mal qual não há cura? É assim que vem a desgraça na vida do ímpio. De repente, tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo correndo bem, dinheiro tá entrando, tá com saúde, tá em paz. De repente vem a ruína, de uma hora para outra, quando ele menos espera. E diz assim, e ele quebrá-lo-á como quebrar do vaso do oleiro, que é feito em pedaços. E sabe que o vaso vai servir? Para nada. Ele fala assim, de tal forma que nem o caco será capaz de ser usado para pegar brasa numa lareira ou para retirar com isso a água do poço. Então não vai servir nem para lareira e nem para tirar água do poço. O vaso que está quebrado não serve para mais nada, porque assim diz o Senhor, em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estará a vossa força, mas vocês não quiseram. Deus não avisou que você tem que retornar desse caminho, que você tem que se converter, que você tem que voltar para os caminhos do Senhor, que você tem que buscar o caminho santo, o caminho da integridade, o caminho da santidade. Mas você não estava interessado em ouvir. E aí vocês dizem, olha o Senhor falando, Isaías, né, pela boca do Senhor, o Senhor pela boca de Isaías. Porém vocês disseram, não, nós fugiremos em cavalos. Portanto, vós fugireis e nós cavalgaremos um cavalo veloz. E, portanto, aqueles que vos perseguem serão ligeiros. 1000 fugirão quando da repreensão feita por um, a repreensão de 5, vós fugireis. Até que sejais deixados como um farol sobre o cume de um monte e como uma bandeira sobre uma colina. Portanto, o Senhor esperará. O Senhor vai te dar tempo. Ele vai te esperar. Ele vai esperar você se arrepender, ele vai esperar você entender essa palavra e diz assim, para que ele seja misericordioso com você. E, portanto, ele será exaltado, para que ele possa ter misericórdia de vós, porque o Senhor Deus é um Deus de justiça. Abençoados são todos os que esperam nele. Aleluia. E diz assim, teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de você dizendo, este é o caminho, andai nele. Quando vos virardes à direita e quando vos virardes à esquerda. Alguém já falou para você, esse é o caminho? Já te contaram? Alguém já chegou para você, Jesus é o caminho, ande nele? Se alguém já te falou isso, é bom você começar a dar ouvidos a essa pessoa, porque essa pessoa está te dizendo uma verdade. Para que você não entre por veredas, para que você não entre por caminhos errados, este é o caminho. Olha Isaías dizendo, já falando de Jesus, apontando para Jesus. Este é o caminho, andai nele. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, anda nele. Ele fala, eu vou continuar. Vós também ireis profanar a coberturas das tuas imagens esculpidas, o ornamento das tuas imagens de ouro. Tu as descartarás, como se descarta um trapo de pano usado durante a menstruação. Tu dirás em direção a ela, vai embora. Sabe aquele dia que ninguém mais vai querer adorar uma imagem de escultura? Sabe esse dia? Tá chegando. Em que todos vão pegar as imagens e dizer assim, isso aqui não me serve. Isso daqui não pode ser meu Deus. Isso aqui não representa a grandeza, a grandiosidade e a majestade do meu Deus. E vão descartá-la, sabe como quem descarta o quê? Um pano de menstruação. Tem noção? É assim que a Bíblia se refere ao descarte das imagens de escultura. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser o que for. Então, quando você fizer isso, ele dará a chuva à tua semente, com a qual semerás a terra, e pão daquilo que cresce da terra, e isso será próspero e abundante. Naquele dia o teu rebanho se alimentará de grandes pastos. E ele continua falando dos bois, dos jumentinhos, e ele diz assim, além disso, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais forte,
como a luz de 7 dias em que dia que vai acontecer isso? No dia em que o Senhor enfaixar a ferida do seu povo e sarar o golpe da ferida. Olha que coisa linda, né? Eis que o nome do Senhor vem de longe, queimando com sua ira, e a carga disso é pesada. Os lábios dele estão cheios de indignação e vem como um fogo devorador. É assim que o Senhor vai voltar, viu? Não pensa que ele vai voltar como ele veio, como um cordeiro. Não, porque ele ressuscitou como um leão. E agora ele veio como salvador, mas vai voltar como juiz, para julgar. E diz que naquele dia vós tereis uma canção, como na noite em que uma solenidade santa é celebrada, alegria de coração semelhante a quando alguém vai como uma flauta para ouvir ao monte do Senhor, ao poderoso de Israel. Senhor, coloca essa canção nos nossos lábios, porque por meio da voz do Senhor, os assírios serão derrubados, os quais ele golpeou com uma vara. Aqui o Senhor está dizendo o que ia acontecer com os assírios, o que em verdade já se cumpriu, né? E em todo lugar onde a liderança estabelecida vier a passar, a qual o Senhor fará repousar sobre ele, isso ocorrerá com tamborins e harpas. E nas batalhas agitadas, ele lutará com isso. Sabe como que você vence as batalhas do Senhor? Com tamborins, com harpas, com cânticos, com uma canção, com um louvor na tua boca. Ai daqueles que zombam, né, de você, que zombam da sua igreja, que zombam do lugar que você frequenta, assim, nossa, vocês precisam cantar tão alto assim? Não é assim? Por que vocês celebram tanto? Por que vocês comemoram tanto? Você está entendendo do que Deus está falando aqui? Qual é a celebração? Com o que nós vamos trocar armas por tamborins e harpas? E isso faz barulho, gente. Deus não gosta de silêncio, não. Deus gosta de barulho. Para Tofete está decretado há muito tempo. Sim, para o rei está preparado. Ele tem feito isso um lugar profundo e largo. A pira daquele lugar é fogo e muita madeira. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre fará incendiá-lo. Tofete, é importante eu salientar isso, era um lugar onde se jogava lixo. Então ele diz que aquele lugar lá ia ser como uma chama de fogo e o Senhor ia assoprar e faria como uma pira de fogo se levantando. Não se esqueçam, o mais importante que eu consigo enxergar nesse capítulo, que Deus deixa muito claro para nós, o caminho não é para o Egito, o caminho é Jesus. E ele diz muito claro, esse é o caminho, andai nele. Amém? Que você seja sábio, que você se volte, converta dos seus caminhos de pecado e se converta para o caminho do Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã.